Olá, bem-vindos à nossa exploração detalhada de hoje. A gente vai dar uma mergulhada hoje na história de Zorá. É uma cidade antiga, tá lá na Bíblia. Talvez não tenha aquela fama toda de Jerusalém, né? Ou Jericó. Mas olha, a trajetória dela é cheia de reviravoltas, tem uns significados bem surpreendentes. Nossa base aqui é um artigo bem completo. Zorá, uma cidade guerreira da tribo de Dan teológico. E a nossa missão, digamos assim, é extrair o que tem de mais crucial, de mais fascinante nesse material, tentar conectar os pontos para entender o que essa cidade representou, né? Exatamente. E Zorá fica numa localização, assim, chave, sabe? Na Cefelá, que é essa região meio de fronteira, a história dela se conecta direto com personagens bíblicos que todo mundo conhece e com momentos decisivos na história de Israel, desde a chegada na Terra Prometida até depois do exílio na Babilônia. É tipo uma micro-história que acaba refletindo eventos bem maiores. Perfeito, então vamos começar a desenrolar isso aí. Voltando lá para as origens mesmo de Zorá. Antes dos israelitas chegarem, o lugar já existia, né? Habitado pelos cananeus. O que a gente sabe dessa fase inicial? Era um centro urbano, tipo, importante? Olha, longe disso, viu? A fonte descreve um começo bem humilde, na verdade. Pensa num pequeno agrupamento de casas, talvez um vilarejo, sabe? Ali nas colinas da Cefelá. Era basicamente o lugar onde moravam agricultores, pastores da região. Gente que vivia da terra mesmo. Nada parecido com uma metrópole, com muralhas e tal. Entendi. Uma comunidade pequena, assim, bem integrada à paisagem. E a chegada dos israelitas, como é que foi? Teve alguma batalha memorável pela conquista de Zorá? Algo que ficou registrado? Curiosamente, não. O livro de Josué, que detalha bastante a distribuição das terras, né? Ele não menciona nenhuma batalha específica ou uma resistência muito grande em Zorá. Isso leva a gente a crer que a cidade foi dominada sem grandes dificuldades. Talvez por ser pequena, né, com poucas defesas, a fonte até especula sobre isso, talvez não tivesse muralhas fortes ou muitos soldados. Interessante isso. O silêncio nos textos às vezes diz muito, né? Talvez a transição foi mais gradual ou o foco militar estava em outros lugares ali da região. Mas aí tem uma coisa curiosa. Para quem Zorá foi designada? O artigo fala dessa questão de pertencimento tribal. Sim, aqui tem um detalhe intrigante que gera debate entre os estudiosos. Inicialmente, lá no texto de Josué, capítulo 15, versículo 33, Zorá está listada junto com Estaol e Asná como parte do território que foi dado para a tribo de Judá, ali na Cefelá. Judá, certo. Só que um pouco mais para frente, em Josué 19, versículo 41, a mesma cidade aparece como sendo habitada pelo pessoal da tribo de Dan, os danitas. Ué, duas tribos? Como é que explica isso? Judá cedeu o território? Ou eles dividiram a cidade? Sei lá. Essas são justamente as hipóteses que o pessoal levanta, sabe? Baseado na leitura dos textos e no contexto da época. Uma ideia é que Judá, que recebeu muita terra para pouca gente no começo, pode ter cedido ou, permitido que os danitas se estabelecessem ali. Porque os danitas tinham um problema contrário, né? Muita gente para pouco espaço definido para eles. Seria um acordo prático entre as tribos. Outra possibilidade, que também faz sentido, é que famílias das duas tribos tenham vivido juntas em Zorá, por um tempo. A cidade podia ser um ponto de encontro, uma zona meio mista, assim. Mas é importante dizer, né? Como a fonte deixa claro, são teorias acadêmicas para tentar juntar essas duas menções. Não tem uma resposta cravada na pedra. Isso já dá uma ideia da complexidade da coisa toda naquela época, né? A organização social, territorial, não era um mapa fixo, era algo mais fluido, com negociações, gente se mudando. E falando em Zorá, não dá para não falar da figura mais famosa ligada à cidade, Sansão. Aí a história fica épica mesmo. Ele nasceu lá, certo? Certíssimo. A história do nascimento de Sansão, um dos juízes de Israel, está totalmente ligada a Zorá. Os pais dele, Manoá e a esposa, que era estéril, moravam ali. Foi em Zora, ou bem perto dali, que um anjo apareceu para a esposa de Manoá. Anunciou o nascimento milagroso de um filho
que seria consagrado como nazireu desde o ventre e que ia começar a libertar Israel dos filisteus. É o ponto de partida de toda a saga de Sansão, justamente ali. Uma origem simples para um herói tão grandioso, mas o artigo dá a entender que a família talvez não ficou em Zora durante toda a infância dele. Tem uma indicaçãozinha no livro de Juízes, lá no 13:25, que fala que o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão, em Manedã, entre Zorá e Estaol. Alguns interpretam isso como uma possível mudança da família para esse lugar, próximo depois que ele nasceu, mas mesmo que eles tenham se mudado, sabe? A identidade do Sansão, a origem dele na tribo de Dan, o comecinho da história, tá tudo firmado em Zorá. E o final trágico da vida dele também se conecta com Zorá, depois que ele derrubou o templo lá em Gaza. Sim, o ciclo de que se fecha, né? Depois daquela morte espetacular, derrubando o templo de Dagon sobre ele mesmo e milhares de filisteus, os irmãos e parentes dele foram até Gaza, recuperaram o corpo dele dos escombros, um ato de coragem, né? E lealdade familiar, e levaram de volta para ser sepultado, onde o texto diz que foi entre Zorá e Estaol, na tumba do pai dele, Manoá. Então essa região de Zorá marca o começo e o fim da jornada do Sansão aqui na Terra. Incrível como a geografia costura a história, né? O lugar onde ele nasceu e onde foi enterrado ligados a essa cidadezinha. Mas a história de Zorá não acaba com Sansão. A tribo de Dan continua ali como protagonista, né? O que acontece depois? Eles ainda precisavam de mais terras. Exatamente, essa questão do território continua sendo problema para eles. O capítulo 18 de Juízes descreve um período em que a tribo de Dan ainda estava procurando um lugar para se estabelecer de forma mais definitiva. Eles sentiam que a parte que receberam na divisão da terra era pouca ou talvez sofressem muita pressão dos vizinhos, tipo os filisteus. E de onde eles partem para essa nova busca? Justamente de Zorá e Estaol. Ah, então Zorá vira tipo uma base de operações para essa expansão. Precisamente, os líderes danitas escolhem 5 homens, homens de valor das suas famílias em Zorá e Estaol, e mandam eles como espiões para reconhecer e explorar a terra. Essa missão de reconhecimento é super importante para o futuro da tribo. E o que esses espiões descobrem nessa viagem? O artigo menciona um encontro meio diferente. Sim, sim. Durante a exploração, eles chegam lá na região montanhosa de Efraim e ficam na casa de um homem chamado Mica. E lá eles encontram uma situação religiosa bem irregular. Um jovem levita trabalhando como sacerdote particular para o Mica, usando uns ídolos que o Mica tinha feito. Os espiões reconhecem o sotaque do levita, conversam com ele e pedem para ele consultar a Deus, ou os ídolos, né, sobre o sucesso da missão deles. E o levita dá uma resposta positiva, uma bênção que anima eles. Logo depois disso, os espiões encontram a cidade de Laís. A descrição é de um povo tranquilo e confiado, que vivia como sidônios, isolados, sem alianças para se defender e longe de Sidom. Eles percebem ali uma oportunidade. Uma cidade pacífica e vulnerável. E o que acontece então? Os espiões voltam para Zorá Estaum com a boa notícia. Falam de Laís, que a terra era boa, espaçosa, fértil e o povo totalmente desprevenido. Isso motiva a tribo. 600 homens danitas, armados para a guerra, saem de Zorá Estaum. No caminho, passam de novo na casa do Mica, intimidam o levita, pegam os ídolos e levam o sacerdote junto. Aí seguem para Laís, atacam a cidade, que não tinha como se defender, matam os moradores e rebatizam a cidade como Dan. Nossa, uma sequência de eventos bem pragmática, para não dizer brutal, né? E tudo começando em Zorá. E essa nova cidade, Dan, onde ficava exatamente? A localização exata de Laís, que virou Dan, é debatida, mas pela descrição na Bíblia e pela arqueologia, fica bem ao norte do território original de Dan, perto das fontes do Rio Jordão, numa região que depois virou o limite norte do Reino de Israel. Essa conquista representa uma migração importante de parte da tribo. Eles estabelecem um novo centro danita bem longe de Zorá. Mostra a determinação deles em ter um território próprio, mesmo que usando a força. Fica claro como Zorá, mesmo sendo talvez um ponto de partida que parte da tribo deixou para trás, foi crucial nesse momento de definição territorial para os danitas. Mas a cidade em si não some do mapa, né? Pelo contrário, parece que ganha uma nova importância mais tarde, só que militar. Sim, alguns séculos depois.
na época da monarquia dividida. Depois que o rei Salomão morre, o reino de Israel se divide em dois: Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Zorá fica dentro do território de Judá. Aí o rei Roboão, filho de Salomão e primeiro rei de Judá, percebe que o reino dele está vulnerável e começa um projeto para fortificar cidades estratégicas. E Zorá estava nessa lista. Por quê? Exatamente. Zorá, junto com outras cidades como Aijalon, Laquis, é mencionada lá em 2 Crônicas 11, como uma das cidades que o Roboão fortificou. A localização dela na Cefelá, perto da nova fronteira com o Reino do Norte, e também naquela zona de conflito com os filisteus na planície, fazia dela um ponto estratégico vital para a defesa de Judá. Roboão reforçou as defesas, colocou soldados lá, guardou armas, lanças e escudos, como o texto diz, e estocou suprimentos, comida, azeite e vinho. Zorá se transforma assim numa fortaleza do rei. De um vilarejo cananeu para um posto militar estratégico do reino de Judá. Que evolução, hein? Mas essa importância militar não protegeu a cidade para sempre, né? O que aconteceu quando vieram os grandes impérios, tipo o babilônico? Não, infelizmente não. Quando o Império Neobabilônico, com Nabucodonosor II, conquista o reino de Judá, lá no começo do século VI a.C., culminando com a destruição de Jerusalém e do Templo em 586 a.C., as cidades fortificadas como Zorá também caem. A política da Babilônia era deportar as elites, uma parte grande da população, para a Babilônia, o famoso exílio babilônico. Zorá, com certeza, foi afetada. A população foi levada cativa e a cidade, como muitas outras na Judéia, provavelmente foi abandonada, ou ficou muito, muito reduzida. A fonte sugere um período de esquecimento, de desolação durante o exílio. Um destino comum para tantas cidades naquela época difícil. Mas a história de Zorá tem mais uma reviravolta, né? Ela meio que ressurge das cinzas. Sim, e isso é muito significativo. Depois de uns 50 anos de exílio, mais ou menos, o Império Persa conquista a Babilônia. E o rei Ciro, o Grande, publica um decreto permitindo que os povos deportados, incluindo os judeus, voltem para suas terras e reconstruam seus templos. No livro de Neemias, capítulo 11, versículo 29, que lista cidades e vilas que foram repovoadas pelos judeus que voltaram da Babilônia, Zorá é mencionada de novo. Que impressionante. Depois de ser destruída, abandonada, ela foi reocupada. O que isso diz sobre a importância que Zorá ainda tinha para os judeus que voltavam? Mostra uma ligação muito forte com a terra ancestral, né? E com os lugares citados nas tradições, nas escrituras deles. O fato de Zorá, ligada a Judá, Adã, a Sansão, estar entre as cidades que foram não só repovoadas, mas, segundo Neemias, fortificadas de novo, isso sugere que ela ainda tinha um lugar importante na memória coletiva e talvez ainda fosse vista como um ponto estratégico ou simbolicamente relevante na reconstrução da comunidade judaica na Judéia, que agora era a província persa de Yehud. É um testemunho da resiliência da cidade e do povo. Fascinante essa capacidade de renascer. Vamos agora tentar visualizar melhor esse lugar. Onde exatamente Zorá ficava na geografia da região? O artigo descreve a Cefelá. Certo. A Cefelá é uma zona de transição geográfica bem característica lá de Israel. Imagina uma faixa de colinas baixas, onduladas, que fica entre a planície costeira do Mediterrâneo, a oeste, e as montanhas mais altas da Judéia, onde está Jerusalém, a leste. Zorá ficava justamente nessa região, mais especificamente na parte norte da Cefelá, perto do Vale de Sorek, um vale importante que corta a região. A paisagem lá é descrita como tendo um relevo acidentado, mas não tão montanhoso quanto a Judéia. É uma área considerada fértil, com solo bom para agricultura, bem irrigada por rios e riachos que dependem da estação, né? A vegetação típica tem árvores pequenas, arbustos, áreas de pasto, e por ser um pouco elevada em relação à planície, mais abaixo das montanhas, dava uma vantagem natural para vigiar os arredores. E essa geografia, claro, deve ter moldado a vida econômica do pessoal de Zorá ao longo dos séculos. Sem dúvida nenhuma. A base econômica era principalmente agropastoril. A agricultura ali era forte. Cultivavam cereais tipo trigo e cevada, frutas como figo, romã. O Vale de Sorek, ali do lado de Zorá, era especialmente conhecido pelas vinhas. Então, produção de uva e vinho devia ser uma atividade econômica importante. Lembra que Sansão encontra Dalila no Vale de Sorek.
Além disso, oliveiras para fazer azeite, que era essencial na antiguidade, e o pastoreio também era fundamental. As colinas da Cefelá tinham boas áreas de pastagem para rebanhos de ovelhas, cabras, que davam lã, leite, carne. A criação de gado também é mencionada. Essa combinação garantia o sustento e talvez até sobrava para vender, para fazer comércio. Um quadro bem completo da vida por lá. E hoje? A gente pode visitar o lugar onde ficava a antiga Zorá? Tem vestígios arqueológicos. Sim, existe um consenso entre os estudiosos que identifica a Zorá antiga com o local de um kibutz israelense moderno chamado Tzora, ou Sara. Esse kibutz fica perto da cidade de Beit Shemesh, mais ou menos uns 20-25 quilômetros a oeste de Jerusalém, exatamente na região geográfica que a gente descreveu. E o que as escavações arqueológicas acharam por lá? As escavações que fizeram no Tel, que é aquela colina de ruínas antigas, sabe? Perto do kibutz e na área em volta, confirmaram uma história bem longa de ocupação. Encontraram artefatos e estruturas que datam desde o período cananeu, antes dos israelitas, passando pela Idade do Ferro, que é o período dos juízes, da monarquia, até os períodos persa, helenístico e romano. Entre os achados específicos que a fonte menciona, tem túmulos antigos, que podem incluir o lugar que tradicionalmente associam ao túmulo de Manoá, cisternas cavadas na rocha para guardar água, super importantes, prensas de vinho e azeite, que comprovam aquelas atividades econômicas que a gente falou, e restos de construções, algumas datadas de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, que bate com o período da monarquia e a possível fortificação do Roboão. Então a arqueologia confirma a história longa e as atividades que os textos descrevem. E o kibutz moderno, que ele representa hoje? O kibutz Tzora foi fundado em 1948, né? No contexto da criação do Estado de Israel. É uma comunidade relativamente pequena, a fonte fala em umas 936 pessoas em 2020, e o curioso é que eles mantêm viva uma das tradições econômicas da região, a produção de vinho. O kibutz tem uma vinícola conhecida. Além disso, eles têm outras atividades agrícolas e umas pequenas indústrias, mantendo a área produtiva. Que legal essa conexão do passado com o presente através do vinho. Para a gente fechar a nossa exploração dos detalhes, falta um ponto, o significado do nome Zorá. O que ele quer dizer? O nome hebraico é Tzorá, Tzará. A fonte diz que a raiz da palavra pode significar algo tipo vespa ou zangão, mas a interpretação mais comum e talvez mais poética que o artigo cita é a que liga a significados como áurea, dourada ou resplandecente. Tem também uma ideia de esplendor, algo que se levanta com o sol. Resplandecente. É um nome bonito, né? Evocativo. Talvez fosse uma referência a como a cidade brilhava nas colinas com o sol nascendo, ou quem sabe carregava uma esperança de importância, de brilho. Exatamente. Nomes de lugares na antiguidade muitas vezes tinham significados ligados à geografia, a eventos da fundação ou a características que eles desejavam ter. Resplandecente com certeza dá uma aura especial para a cidade, não importa a interpretação exata. Que percurso impressionante o de Zora. Começou como um povoadinho cananeu humilde, virou palco para o começo e para o fim da história de Sansão, serviu de base para a expansão de uma tribo inteira, foi transformada em fortaleza real, sofreu abandono do exílio e contra tudo e todos foi reerguida, repovoada. Uma cidade pequena, mas com uma densidade histórica, assim, notável. Sem dúvida. Zorá é um exemplo excelente de como lugares que podem parecer secundários nas grandes histórias acabam sendo microcosmos cheios de história, refletindo as tensões, as mudanças, a resiliência de uma região inteira. Conectar esses vários momentos cananeu, israelita, judaica, pós-exílio, nos dá uma compreensão muito mais profunda, com mais textura, do passado bíblico e da própria terra. E essa jornada toda por Zorá deixa a gente com uma questão para pensar. Sim, algo que talvez vá um pouco além dos fatos históricos que a gente discutiu aqui. Se a gente pensar na localização de Zorá, sempre numa zona de fronteira, geograficamente entre a planície costeira e as montanhas da Judéia, politicamente entre territórios de tribos como Judá e Dan e depois entre reinos rivais,
e culturalmente numa área de contato e conflito entre israelitas e filisteus. Como será que essa condição de estar sempre no limite, sabe, nessa encruzilhada, pode ter moldado a identidade e a mentalidade, as experiências do dia a dia dos moradores de Zorá ao longo dos séculos? Para além das batalhas e das muralhas que os registros contam, como era viver nesse espaço de interação constante, de tensão e talvez até de troca cultural? Exato. Como a vida diária era afetada por essa proximidade com o outro, seja ele um vizinho de outra tribo, um inimigo filisteu ou simplesmente alguém que vivia numa paisagem diferente. É uma reflexão sobre como a geografia e a geopolítica podem entrar na cultura e na identidade de um lugar de formas sutis, mas bem profundas. Fica aí algo para a gente pensar sobre a vida nessas zonas de contato.